Nós estaremos estudando hoje o capítulo 6 do livro de Daniel. Antes de entrarmos propriamente no capítulo 6, nós podemos dar uma olhadinha na estrutura do livro de Daniel, que é de bastante valia para nós entendermos o significado de cada uma das suas partes. Lembrando que o livro de Daniel, tanto na sua parte histórica quanto na sua parte profética, ele está numa estrutura de paralelos que nós chamamos de quiasmo. E o capítulo de hoje, capítulo 6, fala de uma prova de fé. A história conhecida como a Cova dos Leões. Daniel na Cova dos Leões. Ela tem o seu paralelo no capítulo 3. A gente pode estudar o livro de Daniel vindo das extremidades para o centro, ou do centro para as extremidades, ou na sequência linear dos capítulos, mas sempre se lembrando que essas partes elas têm os seus paralelos. E ao compararmos as semelhanças e as diferenças, nós tiramos muitas lições importantes. Ao falarmos de prova de fé, nós conseguimos encontrar nesses paralelos muitas situações que o povo de Deus vai enfrentar também nos últimos dias. Ou enfrenta, não apenas vai enfrentar, mas muitas vezes já enfrenta nos últimos dias. Quando nós estudamos o capítulo 5, ele terminou com uma nota bastante triste, dizendo que naquela noite caiu Babilônia, foi morto Belsassar, rei dos caldeus. E acrescentou que Dario, o Medo, o ancião Dario, ocupou o reino sendo da idade de 62 anos. Nós vimos, inclusive, que isso tem uma relação tipológica, não é, com Jesus. O início do reino da Pérsia para os judeus representava um período agora de libertação, o retorno da Babilônia. Isso iria ocorrer justamente nesse período da Medopérsia. Ciro, chamado até de ungido, uma pessoa escolhida por Deus para uma missão especial, diz, ele conquista a Babilônia e entrega para o ancião Dario reinar. Assim como nós vemos na Bíblia que Jesus conquista o reino e entrega ao Pai. Então nós tivemos assim muitas lições, ou pelo menos paralelos da parte histórica com a parte profética da Bíblia. Quando começamos a leitura do capítulo 6, versos 1 e 2, parece até uma sequência. E diz assim, e pareceu bem a Dario, aquele que ficou sobre o reino da Babilônia, constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Algumas traduções até colocam 120 sátrapas. O reino da Pérsia funcionava com satrapias, ou seja, ele tinha uma administração regionalizada, tinha ali, diria talvez na nossa linguagem, os estados ou províncias, e cada uma delas tinha o seu governante, que prestava contas a um governo maior, não é? Constituído por 3 presidentes, e sobre todos eles o imperador. Era assim este sistema de governo. E nós vemos que Daniel era um dos presidentes. E o interessante é que logo no começo nós vemos Daniel agora no novo império. Essa é uma relação bastante importante. Nós vemos que já lá no capítulo 1, no verso 21, o livro já tinha adiantado essa informação, quando falava da Babilônia ainda, que Daniel permaneceu até ao primeiro ano do rei Ciro. Ou seja, a Babilônia caiu, Daniel ficou. Daniel ficou. E ele passa a ocupar uma posição de destaque também no Império Medo-Persa. E Daniel, como ele tinha uma característica especial, a Bíblia diz que Daniel sobrepujou aos outros 2 presidentes e príncipes, porque havia nele um espírito excelente
E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Que coisa tremenda. Que espírito excelente é esse? Daniel, ele tinha a sabedoria que vinha de Deus. Nós vimos no capítulo 1, que Daniel recebeu sabedoria, inteligência, mas Daniel também tinha inteligência emocional. Alguns identificam também este elemento nessa expressão. Daniel tinha inteligência emocional, ele sabia lidar com as situações, ele sabia lidar com pessoas, era uma pessoa extremamente capacitada, mas, sobretudo, era uma pessoa guiada pelo Espírito de Deus. Ele era fiel a Deus. E Deus o abençoava, Deus o fazia crescer e prosperar. E agora, nesse novo império, mais uma vez, Daniel se destaca. E quando alguém se destaca, principalmente alguém na condição de Daniel, alguém que não tinha a religião daquele povo, alguém que tinha vindo como cativo, quando alguém se destaca, aqueles que têm sede pelo poder, sentem o quê? Inveja. A inveja é extremamente destrutiva, extremamente corrosiva, e esses homens agora começam a intentar um plano para destruir, para tirar Daniel do cenário. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Eu fico imaginando que a situação de Daniel não era uma situação agradável, confortável. Você já passou algum tipo de opressão no seu trabalho? Quando alguém está ali tentando achar algum erro, e você fica naquela pressão, naquela situação de não cometer nenhuma falha, porque qualquer coisa que você fizer, mesmo que não seja um erro de fato, uma falha moral, mas qualquer coisa que dê motivo para alguém falar, é terrível. E Daniel não tinha apenas 3, ele tinha 122 pessoas querendo achar algum tipo de ocasião contra ele, mas a Bíblia diz que ele era fiel. É interessante notar no texto bíblico, ou pelo menos na história bíblica, essa questão. Há uma autora que comenta que Daniel e José são os exemplos bíblicos que sobressaltam na Bíblia para os jovens de hoje. De uma forma geral, os personagens da Bíblia eles têm as suas características assim de qualidades e defeitos. Mas a respeito de Daniel, a respeito de José, não há menção de falha. Não há menção de defeito. Eles tinham um caráter íntegro. Por isso eles são personagens relevantes como exemplos, como modelos para os jovens de hoje. Além de Jesus Cristo, claro, o exemplo supremo, o melhor exemplo, a própria pessoa de Jesus. Como eles não conseguiam achar erro nem culpa, não conseguiam achar nada em Daniel, eles chegaram a uma conclusão. Aqueles homens tinham o mesmo espírito daqueles sábios lá da Babilônia. Toda a história da vida de Daniel, desde o começo, nós vemos lá desde o capítulo 2, Daniel sempre passou por esse tipo de pressão. E esses homens sempre faziam algum tipo de trama contra eles. E agora nós vemos Daniel passando por essa situação, e o raciocínio, agora eles estão num outro império, numa outra situação, mas o modo de pensar, o modo de agir é o mesmo. Esses homens então disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Aqui nós começamos a encontrar alguns paralelos, ou alguns pontos que podem servir de base para entendermos também o que ocorre com Deus ao longo da história e principalmente agora no final dos tempos. Note o raciocínio que estes homens ímpios têm. Qual o raciocínio deles? Nós só vamos encontrar alguma coisa para incriminar ou para destruir o povo de Deus se for na lei dele. Você percebe? E essa história, ela vai se repetir no final dos tempos. Ela se repete. Ela já ocorreu algumas vezes na história
E agora, no final dos tempos, ela se repete. Qual é o raciocínio que o inimigo usa para tentar destruir o povo de Deus? Olha, nós só temos um jeito de pegar aqueles que são fiéis a Deus, na lei do seu Deus. Então, eles elaboram uma estratégia. Então, estes presidentes e príncipes foram juntos ao rei. Note, essa é mais uma característica. As pessoas do mal, elas não têm união entre si, porque, na verdade, todas elas buscam poder, mas elas se unem num propósito maior de destruir o povo de Deus. Eles foram juntos. E, no final dos tempos, nós vamos ver algo ocorrendo da mesma forma. A união dos povos, a união dos países, a união das igrejas, das religiões, para um propósito maior. E o propósito que estará velado, claro que ele não é explícito, mas veladamente, ele tem o propósito de destruir o povo de Deus. Notem algumas características que nós estamos já elencando nessa história. A primeira é que, para pegar o povo de Deus, baseia-se na lei de Deus. A segunda, há uma união. Eles vão juntos ao rei. E eles pressionam o governo para que seja criada uma lei, que supostamente é uma lei boa. Supostamente é uma lei boa. E eles induzem o governo a criar essa lei. E eles saúdam, no caso ali, Dario, ali com a saudação pomposa, usual da época, ó rei Dario, vive para sempre. Eles então apresentam a sua proposta. Todos, olhem, notem, todos os presidentes do reino, os capitães, os príncipes, conselheiros e governadores concordaram em promulgar um decreto real e confirmar a proibição que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Notem, primeiro, a gente viu a expressão que eles foram juntos, agora a expressão todos, dando sempre a ideia o quê? De unanimidade, de todo mundo. E quando eles concordam nessa unanimidade, aquele que pensa diferente parece ser o que destoa, o que está contra. Percebem? Quando eles se unem, então, eles passam a dar essa impressão. Essa estratégia precisa ficar clara na sua mente, porque essa estratégia ela vai se repetir agora no final dos tempos. Nós vamos encontrando esses elementos. Aí está novamente o cilindro de Ciro, que eu mostrei para vocês, já nas lições anteriores. E aqui Ciro conta a queda, a história da conquista de Babilônia. E tem uma coisa que é interessante notar, é que durante um ano aproximadamente, os deuses babilônicos tiveram que ser, pouco a pouco, devolvidos para os seus lugares. Por quê? Porque quando o imperador Ciro estava ali chegando, o conquistador, na Babilônia para conquistá-la, então, por ordem de Belsazar, os deuses de outras localidades foram concentrados ali na tentativa de que esses deuses livrassem Babilônia. E agora havia todo um processo de segurança e um processo ritual também para que esses deuses fossem, pouco a pouco, devolvidos. E Ciro era uma pessoa assim, bastante tolerante com as outras religiões, tanto que ele foi favorável também ao povo de Israel, né, concedendo ali que o povo de Israel voltasse, reconstruísse o templo em Jerusalém. Esta pode ter sido, historicamente falando, uma argumentação para esse decreto que, aparentemente, para nós, pelo menos na nossa realidade, não parece fazer muito sentido. Eles foram ao imperador. Sabemos que, em alguns impérios, o imperador era tido como um deus ou um semideus. Eles falam, olha, vamos fazer um decreto para que todos possam orar a você pelo espaço de
30 dias. Seria razoável, pelo menos nós supormos a partir desse dado histórico, que nesse processo, então, de os deuses serem redirecionados para os seus lugares, você falou, olha, como a coisa está meio bagunçada, e vamos orar para um outro Deus, os deuses não estão presentes em todos os lugares, então vamos centralizar toda a petição em você. Pareceria razoável se você acreditasse dessa forma e vivesse naquela época. E Dario, sem perceber a trama, ele concorda. Ele concorda. Pode ser também que ele tenha, ao mesmo tempo, ter sentido o seu ego massageado. Todas as pessoas orando ali para ele sendo o intercessor. E essa questão da intercessão também é uma questão que fica forte no final dos tempos. Vamos agora nos unir sobre... Olha quantas características eu estou dando para você. Se você conhece já um pouco de escatologia, você já começa a juntar alguns elementos. A ideia de um líder que represente todo mundo na questão religiosa. Parece bonita essa ideia, não é? Porque aí todo mundo se une, e para todo mundo se unir, precisa ter um líder só. Precisa ter um líder só, que represente, inclusive, que faça a representação diante de Deus. Você percebe quantos elementos nós já estamos juntando aqui? O decreto baseado na lei de Deus. A união dos poderes civis e religiosos, por uma pretensa união, com uma argumentação, e aí eles levam o governo, a autoridade vigente, a fazer esse decreto com algo que parece ser bom. E o último elemento agora, a questão de uma liderança só. No caso, considerando a geografia da época, uma liderança que fosse mundial. Esse mundial para a época é relativo, mas ali era o mundo, né, o mundo que estava ali na ótica da Bíblia na época. Agora, pois, eles dizem, confirma, ó rei, a proibição e assina o edito para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta razão, o rei assinou o edito e a proibição. Essa expressão, lei dos medos e persas. Havia realmente, ali na legislação daquele povo, esta questão. A partir do momento que o imperador, sendo ali o representante legal, e ao mesmo tempo o representante religioso, que ele falava como Deus ou em nome de Deus, uma vez posta a lei, não podia ser revogada. E, inclusive, isso se tornou um jargão. Até hoje, quando tem alguma coisa que não se pode mudar, a gente diz assim, né, parece lei dos medos e persas. É daí que vem essa expressão. Essa expressão realmente foi algo tão forte que atravessou a história, chegou aos nossos dias. E, no final das contas, o rei Dario assinou o edito e proibição. Proibição. Guarde essa palavra. Proibição. Para que você tenha uma ideia dos elementos históricos, aquele povo realmente, os povos antigos, procuravam na natureza, nos animais, símbolos para representarem seu reino. Aqui está, por exemplo, essa foto é tirada lá no Museu Britânico, a foto de um leão. Na Babilônia, justamente o lugar onde essa história está ocorrendo, novamente, ela tinha nos seus palácios, né, até mesmo na via processional, que era a avenida principal, assim, né, a estampa do leão ali nos ladrilhos, em muitos lugares. Tanto que esse animal representou o reino da Babilônia. E vários povos usavam também, olhem, a gente vê ali animais, né, com corpos de leão e a cabeça, às vezes, do rei, do representante da nação.
A gente vê misturas ali, um leão com asas. Olha que interessante. A gente ainda não chegou naquela parte lá profética, mas alguns eu já percebi que já fizeram um link. Lá no capítulo 7, a Babilônia é representada como um leão com asas. Com asas. Então, eles pegavam esses elementos. E o leão realmente fascina, não é? Um animal tremendamente poderoso. É um animal que fascina até hoje. Mas eles usavam também o leão como um bom incentivo à obediência. Qual a consequência que foi colocada para aqueles que quebrassem a lei no decreto? Seria jogado onde? Na cova dos leões. Muitos reis tinham esse fascínio e gostavam de ter leões, né, como animais exóticos, eles gostavam de ter isso, e havia também ali o leão, e foi um interessante, pelo menos, uma palavra, não sei que palavra seria mais adequada, mas foi realmente o incentivo que eles realmente colocaram na lei. Mas o objetivo, lembrem-se, o objetivo dessa lei, o objetivo que estava por detrás dela era destruir Daniel. E Daniel representava ali o remanescente de Deus. Destruir Daniel. Como você ficaria, como você sentiria se estivesse no lugar de Daniel? Que sentimentos você teria? Medo, desespero, pavor, ansiedade. Que sentimentos você teria? E o que Daniel faz? Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel foi para casa e ele foi fazer o quê? Mas tinha sido proibido de orar. Ele tinha sido proibido de orar para o seu Deus. E agora, só lhe era permitido orar durante 30 dias para quem? Eu fico imaginando quantas tentações o inimigo deve ter colocado na mente de Daniel. O inimigo nos tenta muitas vezes dessa forma assim, olha, mas são só 30 dias. Você não precisa também, Deus também não quer que você morra por causa de uma oração, você também não precisa assim, ser tão assim. Se você está no caminho da conversão, você vai ouvir isso. Ah, mas Deus também não quer que você seja tão fanático assim, sabe, a ponto de arriscar a vida por causa de uma questão religiosa. Não é verdade? E muitas vezes nós fazemos concessões. O inimigo não precisa que você se torne contra Deus. Basta que você faça concessões aos seus princípios. E muitas vezes a tentação é essa. Faça concessões aos seus princípios. E Daniel foi tentado desde o princípio. Logo que ele chega à Babilônia, ele é tentado a fazer concessões na questão da sua alimentação. Algo que hoje muitas pessoas consideram absolutamente sem importância. E agora a concessão é por algo realmente bem maior, mas nós vemos que Daniel ele podia ter negociado. Muitas vezes nós negociamos com a tentação, nós negociamos com o inimigo. Há uma palavra que representa bem esse processo que nós chamamos de racionalização. Nós racionalizamos as ordens de Deus, ou os princípios, em horas como essa. Olha, Deus também não quer que você fique desempregado simplesmente por causa de um mandamento. Deus não quer que sua família passe fome. Deus não quer que você morra por isso. Mas Daniel tinha muito firmes os seus princípios. Daniel vai para casa e vai fazer o quê? Orar. Ao invés de aquilo se tornar, para Daniel, uma razão para não orar, ele enxergou naquilo uma razão maior ainda para orar. Porque era uma tentação, era uma provação. E Deus, somente Deus, podia dar a resposta que ele precisava, ou o livramento, se Deus assim o desejasse. Como nós vemos naquele paralelo com o capítulo 3. Aqueles 3 hebreus disseram, se Deus quiser, Ele pode nos livrar. Se Ele não livrar, fica sabendo, nós não vamos obedecer ao teu decreto, nós não vamos adorar algo que não seja o nosso próprio Deus. Mas eu gostaria de destacar ainda no texto,
que diz que ele se punha de joelhos e orava e dava graças. Ele estava acostumado a agradecer. Ele dava graças. Você daria graças a Deus numa situação de desgraça? Você daria graças numa situação dessa? Ele continuou orando da forma como ele sempre fez, e sempre enxergando a bondade e o cuidado de Deus em todas as situações. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Note, Daniel dava graças, ele continuou orando, como ele sempre costumava fazer, mas agora ele tinha o quê? Um motivo a mais. E este motivo a mais era uma súplica. O encontraram orando e suplicando diante do seu Deus. Orando pelo seu livramento e pelo livramento de seu povo. E não pelo livramento, não apenas pelo livramento daquela situação, mas por um livramento maior que nós veremos daqui a pouco. Muito tempo depois, o apóstolo Paulo representou na sua carta aos Filipenses, o capítulo 4, versos 4 a 7, a mesma expressão, a mesma situação de Daniel. Ele disse assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Palavras que aparecem ali na história de Daniel. Daniel continuava dando graças, continuava orando, mas ele também apresenta a sua súplica. Ele fica ali suplicando diante de Deus. Eu tenho uma pergunta importante para fazer a você. Nós vimos na história que Daniel ele vai para casa. Ao saber do decreto, ele vai para casa e vai orar. E continua a sua rotina de oração. A Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia. Quantas vezes você tira para orar? Muitos de nós têm tido dificuldade para fazer isso uma vez por dia. Aquela comunhão que nós devemos ter com Deus nos primeiros momentos da manhã, antes de sair para o trabalho, ou para a escola, para as atividades. Nós deveríamos também terminar o dia com Deus. Muitos de nós têm tido dificuldade de ter um momento do dia, numa comunhão ali, mais íntima, estudando a Bíblia, orando, de uma forma mais organizada. Daniel fazia isso 3 vezes ao dia. Não é à toa que ele tinha uma vida consagrada a Deus, não é à toa que as pessoas não conseguiam pegá-lo numa falha, em algum problema. Por quê? Porque Daniel, na sua comunhão com Deus, ele era fortalecido, Deus o guiava em todas as situações. Ele se colocava na condição de que Deus o guiasse. Mas uma pergunta permanece no ar. Sabendo do decreto, Daniel precisava ter se exposto como se expôs? A Bíblia diz que ele foi para casa, abriu a janela e orou na frente da janela. Teria Daniel cometido algum erro, algum pecado, se ele orasse no seu quarto, lá no seu interior? O que a Bíblia diz? Jesus mesmo diz depois: olha, vá para o seu quarto e ora lá em secreto, que teu Deus vai te ouvir. Teria Daniel cometido alguma falha, algum problema, algum pecado, se ele orasse ali de forma particular? Teria ele, nessa situação, quem sabe, provocado uma perseguição desnecessária, até certo ponto? Que teria sido evitada se ele orasse de forma particular? Teria Daniel pecado? Sim, teria pecado. Agora, por quê? Por que ele teria pecado? É a nossa explicação. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Agora eu mudei o grifo. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém.
Por que o texto está tentando dizer para a gente? Ali, em português, foi colocado entre parênteses, mas no original hebraico não existe esse parênteses. Não existe esse sinal de pontuação. O que o texto está querendo dizer? Num momento tão importante, falando ali de vida e morte, de decreto, e de repente vai falar que lá na casa dele tinha janela para o lado de Jerusalém. Tá, e se a janela fosse para o outro lado? Qual é o problema? Por que é importante este ponto? Para você entender esse ponto, você precisa entender o porquê eles estavam na Babilônia e o que Deus havia prometido a eles. E entender, inclusive, aquilo que foi colocado na aliança de Deus com Israel. Note o que está em 2 Crônicas, capítulo 6, versos 36 e 37. Aqui está a oração de Salomão, quando o templo de Israel foi dedicado. E ele faz uma oração baseada na aliança, naquilo que era chamado de bênçãos e maldições da aliança. Ou, no caso, a gente poderia colocar as responsabilidades e as penalidades daquela aliança que Deus fez com seu povo Israel. Olhem como ora Salomão, baseado na aliança. Quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque, e ficares irado com eles, e os entregares ao inimigo, para que os leve prisioneiros para uma terra distante ou próxima, se eles caírem em si, na terra para a qual foram deportados, e se arrependerem e laurarem, pecamos, praticamos o mal e fomos rebeldes, e se lá eles se voltarem para ti de todo o coração e de toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, para onde foram levados, e orarem voltados para a terra que deste aos seus antepassados, para a cidade que escolheste, para o templo que construí em honra do teu nome, então dos céus, o lugar da tua habitação, ouve sua oração e a sua súplica, e defende a sua causa. Perdoa o teu povo que pecou contra ti. Salomão tinha dito assim: Senhor, nós estamos aqui, olha, estamos dedicando esse templo a Ti, e baseados na aliança que o Senhor fez conosco, com o seu povo, ele faz uma oração, e ele vai falando das bênçãos e maldições, quando ele diz assim: Senhor, se o teu povo, olha só, daqui deste templo, se o teu povo pecar, e ocorrer a última, era a mais terrível, era a última das maldições, elas eram progressivas. Se você ler a Bíblia, você vai ver que elas eram progressivas. Começavam com coisas como, a terra já não ia ter praga, gafanhoto, ia ter algumas coisas que ocorriam com a terra. Eles iam começar a perder a proteção nas fronteiras. E a última das consequências da aliança era a deportação para uma terra estrangeira, saindo da terra prometida, para serem servos em outro país, como eles já tinham sido no Egito. Era a última. E Salomão faz uma oração: Senhor, se isso acontecer, Salomão intercede antecipadamente: Senhor, se isso acontecer, e se o povo for levado lá para fora, e orar virado para onde? Para esta terra, para este templo, e orarem de todo o coração: perdoa, e os traz de volta. E quando eles foram para a Babilônia, eles já foram com a promessa de Deus através de Jeremias, dizendo: olha, quando vocês estiverem lá e cumprirem os 70 anos do cativeiro, e vocês orarem e me buscarem de todo o vosso coração, eu ouvirei e vos trarei de volta. A Babilônia já não tinha caído? Já não estava começando um novo reinado? Então, profeticamente, o que Daniel sabia? Estava na hora de voltar para casa. E ele, como servo de Deus, profeta, líder do povo de Deus, quando ele orava de janelas abertas, olhando para Jerusalém, primeiro, ele estava cumprindo a responsabilidade dele pessoal, de orar, de buscar a promessa. E segundo, ele estava servindo de exemplo.
É como se ele estivesse dizendo para o povo, através desse ato, desse gesto: gente, chegou a hora da nossa redenção, chegou a hora de voltarmos para Jerusalém, chegou a hora de voltarmos, de alcançarmos a promessa, mas nós precisamos orar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Era isso que Daniel estava dizendo ao orar de janelas abertas. E se ele, neste momento, como ele tinha uma responsabilidade profética, se ele fechasse a janela, ele estaria negando a Deus. Você percebe? Ele estaria negando a Deus. Nesse contexto, ele estaria pecando. E um elemento que ainda sobressalta no texto, e agora eu o destaco, nós vemos que 3 vezes no dia ele se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Já era o seu costume. E ele não iria retroceder. Retroceder é desonrar a Deus. Retroceder. Quando se assume um compromisso com Deus, a vida do cristão é para frente. É para frente. Nós não podemos retroceder. Por isso Daniel estaria cometendo um grave erro, um grave pecado. E agora nós passamos, inclusive, a ter a compreensão de um outro ponto bastante importante, quando nós comparamos novamente o capítulo 3 com o capítulo 6, que são paralelos. Nós vemos ali que 2 decretos são feitos, e nós vamos compreender um pouco melhor agora o conceito de pecado. O que é pecado? No capítulo 3, nós vemos que é feito um decreto que levaria as pessoas a fazerem algo errado. Você percebe? Você se lembra qual era o decreto do capítulo 3? Foi feito um decreto para que todos se prostrassem diante daquela imagem que Nabucodonosor construiu, representando os deuses da Babilônia. Você já aprendeu isso. E assim, as pessoas estariam quebrando o primeiro e o segundo mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura. Fazer algo errado é pecado. Mas nós normalmente paramos a definição de pecado por aí. E ela acaba se tornando confortável até certo ponto para a gente. Mas quando comparamos o capítulo 3 com o capítulo 6, nós vamos ver que pecado não é apenas fazer algo errado. Pecado também é deixar de fazer o que é certo. No capítulo 6, o decreto ele tem uma outra conotação. As pessoas são proibidas, Daniel, no caso, é proibido de orar ao seu Deus. Ele poderia até não orar para o imperador como um Deus. Mas a grande questão é que ele não poderia orar para o seu Deus. Deixar de fazer o que é certo também é pecado. E aí agora a coisa fica um pouco mais complicada. Fica um pouco mais complicada. Por quê? Eu posso frequentar a igreja, ser uma pessoa religiosa, e quando eu olho para mim mesmo, eu penso assim, eu não faço assim, coisas erradas, né? Eu não faço algo assim. A gente vê muita gente, até, popularmente falando, que diz isso, eu sou um cidadão, pago meus impostos, não mato, não roubo, eu sou uma boa pessoa. Certo? Errado. Do ponto de vista bíblico, está errado. Por quê? Depois nós vemos, inclusive, lá no Novo Testamento, essa definição. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. É o que diz o apóstolo. Você percebe? Ou seja, e quando eu deixo de ter comunhão? Tendo a oportunidade, deixo de ter comunhão. Eu estou deixando de fazer o que é certo. Quando eu tendo condições de ajudar alguém, eu deixo de fazê-lo. Eu também estou cometendo pecado. Quando eu deixo de fazer o meu trabalho, a minha responsabilidade de pregar o Evangelho, tendo a oportunidade. Note como a gente pode fazer isso e às vezes achar que não está fazendo algo tão grave, porque para a gente pecar é fazer alguma coisa. Mas digamos que você, jovem, está na escola ou na faculdade e, de repente, tem uma situação ali que você deveria se posicionar, mas é muito mais confortável você ficar em silêncio.
Você não participa, quem sabe, de uma atitude errada, de uma bagunça, ou de uma situação que não seria correto, mas você não se posiciona. No trabalho. É capaz de passarmos aí alguns anos, às vezes, trabalhando numa empresa, e ninguém sabe quem a gente é, ninguém sabe que você é cristão. Ninguém sabe qual a sua denominação. Você percebe como a coisa aqui se amplia? Quando nós analisamos o capítulo 6 de Daniel, o conceito de pecado, ele é mais elaborado. Aqui o decreto é mais elaborado, porque não é simplesmente para te forçar a fazer algo errado, é para fazer você deixar de fazer o que é certo. É muito mais profundo. Mas a grande lição que nós precisamos aprender nesses 2 capítulos é fidelidade incondicional. É isso que nós vemos com os 3 hebreus, é isso que nós vemos agora com Daniel. Fidelidade, só é fidelidade incondicional. O que eu estou colocando, a expressão que eu coloco aqui, a gente poderia dizer até certo ponto que é redundante. Mas a gente precisa pensar nisso. Fidelidade que é condicional não é fidelidade. A fidelidade, para ser fidelidade, precisa ser incondicional. Ora, quando tudo está bem, aí eu sigo a Deus, faço tudo certinho. Aí quando vem um problema, quando vem uma dificuldade, o que eu faço? Me afasto. Quando vem uma prova, quando vem uma dificuldade, quando você fica desempregado até por servir a Deus, quando de repente na sua família as pessoas vão contra você, porque você está se convertendo, aí você deixa de seguir a Deus. Isso é fidelidade? Não. Fidelidade condicional não é fidelidade. Isso precisa ficar marcado na gente. Agora, vamos voltar ao texto, à nossa história. Então se apresentaram ao rei e, a despeito do edito real, disseram-lhe: porventura não assinaste o decreto, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei, dizendo: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e persas, e que não pode se revogar. Eles foram ao rei e falaram: rei, lembra do decreto que você fez? Assim, como se fosse despretensiosamente. Na verdade, estavam sendo ardilosos. Lembra do decreto que você fez? Então. E o rei vai na conversa deles, é verdade. Conforme a lei dos medos e persas, não se pode revogar. Aí eles dão a cartada final. Então responderam ao rei, dizendo: Daniel, aquele que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do decreto que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Agora cai a ficha de Dario. Agora, claramente, eles falam: lembra daquele homem lá? Eles tinham ficado à espreita de Daniel. E agora eles tinham toda a prova que eles precisavam. Toda a prova que eles precisavam. Aqui, e a maneira como eles se referem a Daniel, aquele dos cativos, lembram? Essa expressão acontece algumas vezes também no livro, quando eles querem humilhar ali o povo de Deus. Aqueles dos cativos, aqueles que eram escravos, e que você colocou agora para governar aqui, tomando o nosso lugar. E uma outra coisa que é importante destacar, olhem a linguagem que eles usam. Eles não fazem caso de ti e nem do decreto que você assinou. A mesma linguagem lá que ocorreu com os 3 hebreus, lembram? O que os inimigos deles falaram para Nabucodonosor? Primeiro, diz, no mesmo instante chegaram perto alguns caldeus. Ou seja, ali no capítulo 3 também já tinha uma trama, eles estavam ali prontinhos para dar o bote. E eles usam essa expressão, tu, ó rei, fizeste um decreto. Lembra? Eles chegam com a mesma conversa para Nabucodonosor, você fez um decreto, aí, olha, aí há uns homens judeus, os quais tu constituíste sobre os negócios da Babilônia. Você percebe as semelhanças? Esses homens não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adora a estátua de ouro que levantaste. Olha, eles não fazem caso de ti e nem do teu decreto. Algo muito semelhante àquilo que eles falam de Daniel ao rei Dario. É muito semelhante. Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado. Caiu a ficha dele. Ele gostava de Daniel. Ele estava já intentando, e as pessoas, quando descobriram isso, ele tinha já o interesse, a vontade, o desejo de colocar Daniel acima dos outros. Por quê? Porque ele gostava, ele admirava, ele reconhecia as qualidades de Daniel.
E a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Ele tentou de todas as formas fazer isso que algumas pessoas aqui no nosso país têm feito, achar brechas na lei para livrar alguns aí que estão presos, estão condenados. Ele tentou achar brechas na lei. E o dia foi passando, ele tentando fazer todos os esforços para livrar Daniel. Mas, quando chegou o pôr do sol, notem esse detalhe. Eles se baseavam o fim do dia quando? Também no pôr do sol. Quando chegou o pôr do sol, aqueles homens, então, se apresentaram a Dario, juntos, de novo. Notem, eles estão sempre juntos para esses intentos. E disseram-lhe, sabe, ó rei, que a lei dos medos e persas, que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se possa mudar. Como se ele não soubesse, né? Sabe, rei, olha, você lembra dessa informação aí? E aí não teve jeito. Eles colocaram o rei Dario na parede, ou colocaram numa expressão popular, né? Numa sinuca de bico. Eles o colocaram numa situação que não tinha como retroceder, não tinha como sair. E, finalmente, então, o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Como começa a fé de uma pessoa ímpia? Ou de uma pessoa que não conhece o Deus verdadeiro? Daniel tinha fé em Deus. E o rei Dario tinha fé em Daniel. As pessoas que conhecem você, por isso que o testemunho é importante. As pessoas primeiro começam tendo fé em você. E depois eles vão conhecer seu Deus. Primeiro eles precisam confiar em você. E a gente vê a confiança que o rei Dario tem em Daniel e, por conseguinte, no Deus de Daniel. Mas agora eu gostaria de fazer uma consideração com você. Imagine você se aproximando ali da cova. Você já viu o rugido de um leão? Você se aproxima da cova para ser lançado ali dentro. Até ali, na beira da cova, você podia pedir clemência, podia pedir misericórdia, dizer que agora você ia obedecer. Como estava Daniel até aquele instante? E, de repente, as pessoas vão colocando a corda em você. Imagine todo esse processo. Vão colocando a corda em você e tal, para de repente te descer, e quando está tudo pronto, aí você começa a ser o quê? Descido ali na cova dos leões. E você vê aqueles animais, aí você começa a ver aqueles animais lá embaixo. Queridos, quando nós pensamos no detalhe, aí nós vemos a força da fidelidade e da fé de Daniel. Qual era a certeza que Daniel tinha? Da morte. Da morte. Assim como os 3 hebreus, nós podemos imaginar Daniel. Como os 3 hebreus lá da fornalha disseram, ó rei, o nosso rei pode livrar-nos, mas não sabemos se ele quer livrar-nos ou não. Se não, ou seja, se ele não livrar, nós não obedeceremos. Eu tenho certeza de que essa era a posição de Daniel. Ele sabia que Deus podia livrá-lo dos leões, mas ele não tinha a certeza se Deus assim o desejava, se era o plano de Deus para aquele momento. Mas ainda assim Daniel se mantém firme. Você já teve a oportunidade de estar pertinho de um leão? Eu tinha esse desejo, essa curiosidade. Até que um dia, nós fomos a um zoológico lá na Argentina, um zoológico famoso, bem conhecido, e ali você pode ter contato com os animais. E aí, a gente esteve ali, né, com um leãozinho. Aí você fala, mas aí você está... Dá até vontade de abraçar, parece um ursinho de pelúcia, né? E esse? Ah, vocês acharam que eu estava blefando, não é? Vocês acharam que eu estava blefando. E esse? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Esses leões, eles são domesticados, eles são criados ali.
E todo um preparo é feito, eles já convivem com o ser humano desde pequenininhos, e durante todo o momento que você está ali, tem algumas orientações de onde você pode tocar, de onde você não pode tocar, tem todo um cuidado. Mas eu vou falar para vocês. O tratador, ele tenta te tranquilizar, ele fala, não, olha, mas é tenso. É tenso. É tenso. Teve uma hora que, inclusive, aí eu fui perdendo assim o medo, aí até eu brinquei com o Leandro, falei, olha, dá um sorriso ali para a gente tirar uma selfie aqui, mandar para o pessoal, né, para eu colocar para o pessoal que vai assistir o vídeo. Então, você não tem ideia de como é tenso. Agora, por que esses leões estão calminhos ali, de certa forma? Por quê? Porque durante todo o tempo eles são alimentados, estão com a barriguinha cheia, suas necessidades todas satisfeitas, não é? E aí a gente dá ali uma madeira para eles estão sempre ganhando ali alguma coisinha, não é? Mas eu continuo dizendo para você, essa relação é tensa. Esses grandes animais, esses grandes felinos, não é? Depois a gente teve, inclusive, a oportunidade de entrar também na jaula do tigre. Vocês podem notar que tem um ali na frente da gente, tem o outro atrás. Por um momento eu me distraí com a foto, depois eu fiquei pensando assim, tá, mas eu não estou vendo o que aquele outro está fazendo ali atrás, né? E dentro dessa mesma jaula também tinha um leão solto, né, um leão mais jovem, dentro da mesma jaula ali. E aí depois a gente teve a oportunidade, inclusive, de dar, né, mamadeira ali para o tigre também, e ele bebia leite na nossa mão. Em algum momento eu pensei assim, tá, ele está bebendo leite na minha mão, ele está gostando do leite, mas e se de repente ele começar a gostar da minha mão? Quanto tempo duraria a minha mão? Tem toda essa parte assim que a gente tirou muitas lições e que a gente brinca, mas eu vou dizer para vocês, eu fico imaginando, depois que nós tivemos essa experiência, eu comecei a gostar mais ainda da história de Daniel na Cova dos Leões, porque eu vou dizer para vocês, é muito tenso. E ali era um leão, ali a gente estava ali cercado ali de pessoas que sabem lidar com eles. Você acha que aqueles leões ali que estavam lá na cova estavam bem alimentados? Você acha que os inimigos de Daniel não iam tomar todo o cuidado para que tudo fosse bem feito, que aqueles leões estivessem realmente com fome? Para que pudessem ser os instrumentos, né, de punição deles? E tem um detalhe. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Mas tudo isso Deus permitiu. Para quê? Para que o testemunho fosse maior. E nós vemos aqui nessa história, neste momento, algo bastante interessante, num paralelo, até mesmo com a história de Jesus. Satanás, nós diríamos assim, quem estava por trás daquelas pessoas? Satanás, querendo destruir ali o remanescente de Deus, o servo de Deus, o profeta de Deus. E fez toda aquela trama para que Daniel fosse jogado na cova, e depois o quê? Colocou uma pedra em cima. E a mensagem era assim, ó, daí você não sai. Ele queria que Daniel não saísse de lá nunca mais, assim como ele fez com Jesus. Depois de matar Jesus, ali na crucificação, Jesus também foi colocado ali, né, num túmulo, e aí o poder romano colocou também uma pedra, uma rocha, e a selou, assim, a ideia não sai. Como se houvesse, como se fosse possível, um decreto humano realmente para impedir que ele voltasse. Daniel foi jogado numa cova e também saiu, né, uma ilustração também do poder de Jesus. O que acontece em seguida? Aqueles homens algozes de Daniel, aqueles inimigos de Daniel, suspiram aliviados. Agora estão satisfeitos. Conseguimos nos livrar de Daniel. A certeza que eles têm é o quê? Que Daniel está lá embaixo, que ele já foi esmigalhado. Daniel, os leões. Quem que vai sair de uma cova cheia de leão faminto? E eles ficam tranquilos agora. Olha, nos livramos de Daniel. O rei, por sua vez, foi para casa, foi para o seu palácio, triste, e passou a noite em jejum. E não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Ele não conseguia dormir, ele ficou pensando. Ele havia dito a Daniel, olha, que
teu Deus te livre. O Deus a quem tu continuamente serves, ele reconhecia o testemunho constante de Daniel, sabia que era um homem de constante oração e de obediência a Deus. Mal sabiam eles o que estava acontecendo dentro da cova. Daniel estava lá e Daniel começa a orar. Daniel ali está falando com Deus. Eu imagino que Daniel deve ter recitado salmos, deve ter falado ali dos salmos de proteção de Deus. Ele deve ter falado ali das vezes, e os leões ali, doidos para atacar Daniel, alvoroçados para atacar Daniel, mas algo os impedia. E Daniel, após ali, colocar, ou enquanto ele fazia a sua oração a Deus, Daniel sente que Deus está presente com ele. Uma luz ilumina o ambiente. Daniel sente que não está sozinho. E de repente os animais, eles ficam calmos, ficam tranquilos. Olha que beleza. Parecem gatinhos ali, tranquilos, domesticados. E Daniel, que a essa altura já era uma pessoa idosa, um ancião, entre 80 e 90 anos, aproximadamente, Daniel, ele dorme quentinho com os bichinhos de pelúcia. Olha que maravilha. Aqueles bichinhos de pelúcia, só que eram bem grandões. Ele dorme ali quentinho. Que maravilha. Que evidência do poder de Deus. Que evidência do poder de Deus. Eu fico imaginando Daniel ali. Inicialmente, quando ele desceu, estava escuro, não é? Ainda colocaram uma pedra, imagina, dentro do buraco, tudo escuro, com a pedra, fechou. Você sentindo o calor, você sentindo o bafo dos leões, ali perto de você, a respiração deles. E você tendo ali a certeza do cuidado de Deus. Amém? Que história tremenda, maravilhosa. Uma das orações que eu imagino que Daniel deve ter feito, o Salmo 91. O Salmo 91 combina muito com a história de Daniel. Daniel conhecia muitas partes da Bíblia, eu tenho certeza de cor. Era um estudioso da Bíblia. E o Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Se alguém armar um laço para você, Deus vai te livrar. O laço do passarinheiro. E depois Daniel, o texto, aliás, ainda diz: porque a seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Agora, colocando no sentido figurado, aqueles homens ficavam esperando sempre um tropeço de Daniel, mas ele não tropeçava nunca, porque Deus o conduzia. Daniel não tropeçava. Se você segurar na mão de Deus, você não vai tropeçar, você não vai dar esse gosto para o inimigo e nem para os inimigos aqui humanos. Você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Combina ou não combina com a história de Daniel? E ainda a parte final ainda combina, mais ainda. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. E essa parte se cumpriu direitinho, na sequência agora da história, no final da história. Você ainda verá o castigo dos ímpios. Pode até não ser nessa vida, agora, terrena. Mas a Bíblia nos assegura que nós veremos o castigo dos ímpios. Nem que seja lá, após a volta de Jesus, após o milênio. Nós veremos o castigo dos ímpios. E Deus vai retribuir a eles aquilo que eles desejam a você. Aquilo que eles fazem, que eles tentam fazer com o povo de Deus. Aquela noite, passou ali para Daniel. Daniel estava ali na companhia de quem?
do anjo de Deus. Mas eu fico pensando, que anjo, não é? Assim como ocorreu lá na fornalha, qual era, quem era que estava lá? Aquele que era semelhante ao Filho dos deuses. Eu tenho certeza que o próprio Jesus esteve ali com Daniel, assim como esteve com os 3 hebreus. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Ele não dormiu à noite, ele passou aquela noite assim, conturbada, ansioso, e assim que raiou o dia, o que o rei fez? Foi correndo à cova. O que o rei ia fazer lá na cova se ele não tivesse uma esperança? Você percebe a fé que o rei estava tendo em Daniel e no seu Deus? O que o rei ia fazer lá, se ele não tivesse esperança? Ele simplesmente teria o quê? Lamentado. Ele não iria à cova. Mas ele foi, e foi com pressa. E quando chegou lá, ele chamou por Daniel. Ele manda tirar aquela pedra, agora ele mesmo pode quebrar o decreto, e ele chama Daniel com voz triste. E disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Ou continuamente aparece ali de novo. E que coisa tremenda! Então Daniel falou ao rei. Ó rei, vive para sempre. Você imagina esse momento? Quando Daniel responde. Daniel responde, ó rei. Ele cumprimenta, vive para sempre. Ele quebra o silêncio. Que coisa tremenda. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Até agora, Daniel não tinha tido a oportunidade de defender-se, mas agora a prova estava dada e Daniel agora se defende. Diz, rei, eu não pequei, nem contra o meu Deus e nem contra você. Não tenho. Eu não fiz aquilo que me acusaram injustamente. Sabem, queridos, quantas vezes eu cometi o erro na vida de querer ficar me justificando? A tendência da gente, quando alguém acusa a gente falsamente, isso é muito difícil de suportar. E a gente quer limpar a honra. A gente quer, mas eu vou dizer para você, espere. O nome Daniel significa Deus é meu juiz. Muitas vezes nós nos colocamos no lugar de Deus, nós interferimos no trabalho de Deus, quando nós procuramos a nós mesmos justificar. Deixa Deus limpar a sua honra. E no momento certo, Ele vai te dar a oportunidade de falar. Nós muitas vezes não esperamos. E nós pioramos a situação. E Daniel, então, ele deixa clara a sua inocência diante de Deus e do rei. E então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Rei não andava sozinho, gente. Ele estava sempre acompanhado de alguém, dos seus conselheiros ali, das pessoas, do seu séquito. E eu fico imaginando que, pelo menos parte daqueles homens que acusaram, que fizeram aquela trama, estavam ali. E imaginem aqueles homens olhando Daniel, saindo ali, ileso da cova. Ileso. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Esta é a lei da retribuição. Aqui, o mal que você deseja para o outro, vai acontecer com quem? Com você. Com você. E o interessante é que, por esse fato ocorrer, e não eram poucos, não, que tramaram contra Daniel, e foram jogados com suas famílias. Isso é terrível, é difícil. Mas por quê? Qual que é o conceito bíblico? O fruto não cai longe de pé.
Aqui, claro, que não é Deus quem faz diretamente esse decreto, foi o rei, era a lei deles, aqueles homens se sujeitaram, correram o risco, não correram? A gente vê outras situações da Bíblia que Deus salva, por exemplo, quando Deus colocou o povo dele ali, né, para destruir Jericó, Deus salvou Raabe e sua família. Aquele que pensar diferente daquele que se converter, aquele que temer a Deus, vai ser liberto. Mas uma coisa é certa, aqui ficou a prova. Aqueles leões estavam alimentados? Alguém podia dizer que aquela história, aquele testemunho de Daniel tinha sido assim meio que, né? O rei manobrou. O rei estava tentando livrar Daniel, quem sabe ele jogou comida lá, escondido, né? Ele mandou alguém alimentar os leões por baixo dos panos. Aqui ficou claro. A destruição destes ímpios aumenta o testemunho dos justos. Você percebe? A destruição dos ímpios aumenta o testemunho dos justos. O que vai acontecer no final dos tempos? Aqui também a gente vê um paralelo. A Bíblia fala das pragas que vão cair sobre os ímpios. Quando os ímpios vão tentar destruir o povo de Deus, o que Deus faz? Deus, na verdade, guerreia contra os ímpios. Deus envia pragas sobre os ímpios. E os justos são livrados. Os justos são livrados. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra. Mais uma vez o testemunho de Deus é exaltado. Paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Notem, aquilo que era para destruir o povo de Deus se transforma mais uma vez num poderoso testemunho para Deus. Eu gostaria que você visse agora o próximo dito do rei Dario, neste decreto que ele faz. Na verdade, ele está na forma poética, de paralelos, assim, no pensamento, conforme o pensamento da época. Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O mesmo pensamento, repetido de duas formas. E o seu reino não se pode destruir, o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Ele sabe que o poder não está em Daniel, não é um poder intrínseco dele, não é ele que é um mago, que é alguma coisa desse tipo, que tem um poder especial. Deus o livrou. Ele glorifica o Deus de Daniel. E este Daniel, termina o texto dizendo, este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Se o rei já tinha a intenção de sobrelevar Daniel acima dos outros, imagine depois dessa experiência. E agora o mundo todo reconhecendo que Daniel tinha um Deus, que era o Deus mais poderoso, o Deus que pode livrar. Imagine todos o testemunho que foi a vida de Daniel naquele contexto, naquele reino. Aqui está a estrutura, assim como o livro de Daniel tem a sua estrutura, cada capítulo também tem a sua estrutura, e ela também é quiástica. Ela também tem paralelos. Olha que interessante. Começa falando da prosperidade de Daniel, termina falando da prosperidade de Daniel. Aí fala da estratégia dos inimigos, certo? Aqui nós vemos um paralelo duplo, invertido, estratégia dos inimigos, que leva a um decreto do rei, uma lei contra Deus. Aí depois nós vemos o castigo dos inimigos, que levam a outro decreto do rei, com uma lei a favor de Deus. E no centro do capítulo está a prova de Daniel e sua fidelidade. Então, qual é o assunto principal? Prova. O povo de Deus passa prova. Existe decreto de morte para o povo de Deus. E quando o Apocalipse fala que isso vai acontecer de novo, muita gente acha que, nos tempos de hoje, quando o Apocalipse diz que vai acontecer uma prova para o povo de Deus, inclusive com decreto de morte, está lá em Apocalipse 13, nós sabemos que isso vai ocorrer de novo. E por isso que o livro de Daniel é um livro que nos dá o quê? Esperança, que nos dá certeza, que nos mostra. Dá certeza de que todos serão livrados? Não. Naquele contexto, o livramento daria um testemunho maior.
Mas em outros contextos, Deus permite que seu servo morra, por quê? Porque a sua morte se torna um testemunho maior. E o Apocalipse deixa claro que haverá a morte. Para nós terminarmos, então, esse estudo, fechando toda a série que nós vimos dos 6 primeiros capítulos de Daniel, nós vamos ver aqui resumir o significado tipológico da porção histórica de Daniel. Começando pelo capítulo 1, nós poderíamos contar a história de Daniel numa forma assim, mais contínua, da seguinte forma, não é? Nós vemos ali, né, os pares que nós temos, mas colocando numa forma mais contínua, não é? Vendo ali cada parte dos capítulos que nós estudamos, né? Não só pegando a estrutura quiástica, mas colocando, quem sabe, ali numa sequência dos próprios capítulos. Vamos ver. A história fala da Babilônia, que era um poder político, religioso, opressor do povo de Deus. Tente identificar, nesses elementos que eu vou colocar aqui de cada capítulo, alguns destaques de cada capítulo, aquilo que combina com os tempos de hoje, com a profecia bíblica de Daniel e de Apocalipse. E este povo de Deus vai viver em Babilônia, e ali está o quê? Um remanescente fiel. Daniel, seus companheiros representam o remanescente fiel. Deus levanta nesse remanescente fiel um profeta leigo e jovem. Assim como ocorre também no povo de Deus nos últimos dias. O remanescente conta com a oração, a orientação profética e um estilo de vida saudável. Essas são as armas que eles têm ali, o povo de Deus, para vencer. O profeta, no caso Daniel, ali no capítulo 2 agora, com o paralelo do capítulo 7, ele tem uma função interpretativa e preditiva, assim como a profetisa da igreja remanescente agora para os últimos dias. Uma função mais interpretativa do que preditiva. Ela também é preditiva, mas ela é mais interpretativa. Ele tem a missão de anunciar à Babilônia que Deus fará juízo e estabelecerá o seu reino eterno. A missão do remanescente. Deus revela ao remanescente os detalhes do conflito até o fim da história de como julgar a Babilônia. Aí, quando chegamos no capítulo 3 e 6, nós fechamos justamente este par hoje. O remanescente tem duas características: integridade e confiança em Deus. O inimigo tenta destruí-lo através da união de um poder religioso a um poder político. Líderes religiosos induzem o poder político a fazer um decreto que regule a adoração, sob o falso pretexto de união, de ordem de paz mundial. Exatamente o tempo que nós estamos vivendo. Existe já, esses ares já estão aí ocorrendo no mundo, que vai redundar no ecumenismo religioso, depois a união também dos países, e regulando, ou seja, estabelecendo decretos para estabelecer uma adoração. E o argumento parece interessante: união, não é? Uma forma, né, de adoração que leve à união, de ordem, paz mundial. E argumentam também que é necessário um líder que seja reconhecido por todos e atue como um mediador entre os povos e os deuses. E Deus. Você percebe que todos os elementos que a gente está vendo na parte histórica de Daniel, eles constituem o pano de fundo justamente daquilo que vai ocorrer, ou que está, em certa forma, ocorrendo no mundo hoje? O decreto de adoração contraria a lei de Deus, que acaba por se tornar o centro do conflito. Todos os decretos que nós vimos que a Babilônia fez, atacava a lei de Deus, que era uma forma o quê? De colocar o remanescente em prova. E o decreto humano estabelece a pena de morte aos desobedientes. Conforme acabei de mencionar, que isso ocorre também ali, segundo Apocalipse 13. Por ser fiel à lei divina, o remanescente é acusado não só de desobediência à lei humana, mas de ser contrário à ordem pública, à união e ao próprio governo.
Como Daniel foi acusado, os 3 hebreus também na fornalha. E assim vai ser nos últimos dias também. Para justificar que ele é considerado como uma ameaça. E a ameaça precisa ser eliminada. Você pode, inclusive, notar uma coisa que tem ocorrido nos últimos anos. É uma questão de semântica, ou seja, uma questão linguística. Algumas décadas atrás, se alguém dissesse para você que você é conservador, isso seria um elogio ou o contrário? Seria um elogio. Se algumas décadas alguém dissesse para você que você é um fundamentalista, isso seria um elogio ou uma ofensa? Um elogio. Significava que você era uma pessoa bem fundamentada nos seus princípios e seus valores. Aí, com o tempo, essa palavra foi sendo alterada. Hoje, o que significa fundamentalista? É um radical que oferece o quê? Perigo, ameaça. E a palavra fundamentalista hoje está muito associada ao aspecto religioso. São pessoas consideradas, entre aspas, extremistas, radicais. Você percebe? E aqui está justamente a argumentação que vai ser feita para levar ou para conduzir a ideia de que esse remanescente precisa ser o quê? Eliminado. Por isso vai haver o quê? Decreto de morte. É uma ameaça. Para ter paz, ordem mundial, não dá para ficar com quem é extremista, com quem é radical, com quem... Eles vão nos associar a essas pessoas que são radicais, de fato, alguns, né, com motivos religiosos bem claros, que estão aí explodindo, se explodindo e... Percebem? O remanescente, por um tempo, experimenta o quê? O silêncio de Deus. Esse é um ponto que daria para a gente fazer aqui uma análise, um estudo particular desse ponto. O que é o silêncio de Deus? Quando você tem uma prova, durante algum tempo, você experimenta o silêncio de Deus. O silêncio de Deus faz parte da prova. Na verdade, é a parte mais difícil da prova. E é justamente aí que muita gente não suporta a prova. Aonde está Deus? Eu falo, Deus não me ouve. A gente quer uma evidência. Outro dia eu assisti um filme que contava, né? É um filme evangélico, um filme cristão, que conta, né, uma experiência de prova. E aí, uma professora estava sendo perseguida por causa dos seus princípios, e ela vai se aconselhar com o pai, um homem cristão, um homem muito temente a Deus, e ela reclama disso. Eu não estou conseguindo entender o que Deus quer para mim. E o pai disse para ela, você, quando dá prova para os seus alunos, pode falar? Ela disse, não, o silêncio faz parte da prova. Você não pode dar explicação durante a prova. Ele falou, então é a mesma coisa. Enquanto você está em prova, Deus faz silêncio. O silêncio faz parte da prova. Faz sentido. O silêncio faz parte da prova. Na verdade, a parte mais difícil da prova. Qual foi a parte mais difícil para Jesus na prova que ele passou? O silêncio de Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus experimentou o silêncio de Deus de uma forma mais intensa que eu e você nem conseguimos entender. Mas o silêncio faz parte da prova. Quando o silêncio é rompido? Quando termina a prova. Até que, vejam, eu já falei disso várias vezes e acabo sempre lembrando. Os 3 hebreus lá perto da fornalha, o silêncio de Deus. O nosso Deus pode nos livrar. Deus disse ali se queriam, não, eles não tinham essa informação. Eles só ficaram sabendo quando entraram. O silêncio faz parte da prova. E, no caso de Daniel, a gente vê que ocorre a mesma coisa que na fornalha. Quando Daniel soube que os leões não o comeriam? Depois que ele estava dentro da fornalha. Quando que os 3 hebreus souberam que o fogo não queimava? Depois que estavam lá dentro. Ou quando entraram em contato com as chamas. Até que entraram em contato com as chamas, a certeza que eles tinham é que queimaria. E durante esse intervalo, eles experimentam o silêncio de Deus. Uma outra coisa que também pode, muitas vezes, reforçar a prova,
junto com o silêncio de Deus, essas duas coisas juntas, elas são muito difíceis. Porque, por um lado, você tem o silêncio de Deus, e, por outro lado, você tem a clara impressão de que o mal parece triunfar sobre o bem. Se o silêncio de Deus já é algo difícil de você suportar, de você entender, quando, ao mesmo tempo, você ainda tem a clara impressão de que o mal parece estar triunfando sobre o bem, aí te dá uma confusão muito grande na mente. Você pensa assim, tá invertido. E, de fato, parece estar. E, até, por exemplo, no caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, até que eles foram livrados dentro da fornalha, parecia que quem ganhou? O mal. No caso de Daniel, quando Daniel foi jogado lá dentro, foi colocada a pedra lá em cima da cova. Quem parece ter ganhado? O mal. E muitas vezes na nossa vida, nos tempos de hoje, parece que o mal está triunfando. Não parece hoje que o mundo está entregue ao mal, parece que o mal está triunfando, não parece? Parece que a injustiça triunfou sobre a justiça. Mas nós encontramos nessas histórias a certeza de que aquilo que foi profetizado, Deus vai cumprir. O bem vai triunfar sobre o mal. Mas o remanescente encontra poder onde? Na oração e confiança na palavra de Deus. Essa é a resposta para o silêncio. É o teu preparo anterior. E é o que você continua fazendo durante. Daniel, ele já orava e continuou orando. Ponto. É isso. No auge da prova, Deus se manifesta. No auge da prova, no auge do triunfo, do aparente triunfo, pelo menos, do mal, Deus se manifesta, tornando a sua vitória mais definitiva e mais inquestionável. Por isso é que ele deixa o mal chegar, talvez, no seu limite. No limite possível, permitido por Deus. Porque a sua vitória se torna o quê? Inquestionável. E no final, o justo é libertado e recompensado, enquanto o ímpio é destruído. Você percebe? Na parte histórica de Daniel, nós encontramos muitos elementos proféticos, para nos dar a certeza. Aquilo que ocorreu historicamente, numa geografia localizada, vai se repetir, agora de uma forma muito intensa, numa geografia global. Mas a certeza é a mesma. Deus vai triunfar. Deus é vitorioso. E aquele que estiver com ele, sendo fiel, sendo o remanescente, será vitorioso junto com ele. A integridade do remanescente o leva à prova, e a confiança em Deus o leva ao livramento. As duas características do remanescente. Ele é íntegro. E ele confia em Deus. Sua integridade incomoda. E o leva a uma prova. A sua confiança o leva ao livramento. E agora, para a gente terminar, é interessante você saber esse ponto aqui, sobre a lei de Deus, como causa do conflito. A lei de Deus prevalece no conflito. Jeová é reconhecido de forma global como Deus vivo, cujo reino é eterno, que liberta e salva seu povo. Amém? É mais um antítipo daquilo que ocorre, que é predito no livro do Apocalipse. O decreto de adoração contraria a lei de Deus, que se torna o centro do conflito. O decreto humano estabelece a pena de morte aos desobedientes. Pergunta. Essa resposta não é tão difícil, pelo menos. Nós sabemos que os decretos que Babilônia fez e faz contrariam a lei de Deus. Quais mandamentos da lei de Deus já foram atingidos por decretos da Babilônia? Isso vai dar uma evidência bastante interessante sobre o final dos tempos. Vamos nos lembrar? Os 4 primeiros mandamentos da lei de Deus se referem ao quê? Diretamente a Deus. Você já deve ter aprendido isso. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Pergunta. O primeiro mandamento já foi atingido? Já. Babilônia já fez decreto sobre o primeiro mandamento. E o segundo, lá no capítulo 3. Ok?
E no capítulo 6, qual mandamento é atingido? Novamente, é atingido o primeiro mandamento, não terás outros deuses, porque é aquela questão de adorar o imperador, certo? Mas não tem imagem de escultura. Mas ali, Daniel, ele poderia até não adorar o imperador. Que mandamento aparece ali também? O terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Por isso que eu disse para vocês que Daniel fechasse a janela, ele estaria tomando o nome de Deus em vão. Muita gente relaciona esse mandamento com a ideia de falar o nome de Deus descuidadamente. Ai, meu Deus, não é? Uma interjeição, muita gente usa. Quando está com medo, quando toma um susto, não é? Também é isso. Mas quando eu tomo o nome de cristão, eu me digo cristão e digo que sou seguidor de Deus e não ajo dessa forma, eu estou tomando o nome de Deus em vão. É o que Daniel teria feito. Então, os 3 primeiros mandamentos já foram atingidos por decretos da Babilônia. Qual o último que falta? Qual o único que falta? Qual o único? O 4º mandamento. É o único mandamento que falta, a Babilônia fazer decreto. Esta é uma das evidências, nós temos outras evidências no livro do Apocalipse, que vai haver um decreto com respeito ao dia de guarda da lei de Deus. E aí Satanás vai ter feito uma contrafação completa da lei de Deus para tomar o lugar de Deus, que é a pretensão dele. Percebem? Inclusive, Apocalipse 14, versos 6 e 7, uma das chamadas 3 mensagens angélicas, a primeira delas, Deus dá uma ordem, justamente para nos advertir contra a Babilônia. A intenção dela, né? O anjo que vem pelo meio do céu, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vem a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Muitos estudiosos da Bíblia reconhecem, nesta ordem de Deus no Apocalipse, uma relação, uma citação de Êxodo 20, verso 11, onde se justifica a adoração a Deus no dia de sábado, dizendo, porque em 6 dias fez o Senhor o quê? Os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Percebe a semelhança? Ou seja, a ordem de Deus ali para a adoração envolve o mandamento do sábado, 4º mandamento. E a certeza que a gente tem no Apocalipse de que haverá morte, inclusive, quando nós lemos lá em Apocalipse 6, nós temos ali o 5º selo. Há uma perseguição ali tão forte que o povo de Deus ali clama, até quando o verdadeiro e santo dominador não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? O sangue deles é derramado. E aí, como Deus responde? Foram dados a cada um compridas vestes brancas e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. São remidos que já estão lá na glória. Remidos que já foram com Cristo para o céu, como primícias da ressurreição. E vendo aquela perseguição, eles falam, Senhor, até quando? Deus fala, esperem, até que se complete o número daqueles que hão de ser mortos, como vocês foram. Vai haver decreto de morte ou não? Vai. Você precisa temer? Você precisa temer? O livro de Hebreus 11 fala, né, dos heróis da fé. Ele resume a história de muitos que perderam a vida. Inclusive, eu acho que Daniel está mencionado aí, porque diz assim, que muitos alcançaram promessa e fecharam a boca dos leões. E os amigos deles estão mencionados aí na frase seguinte também, apagaram a força do fogo. E outros escaparam o fio da espada, não é? Puseram em fuga exércitos estranhos, mulheres que receberam pela ressurreição seus mortos, e a Bíblia diz, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, até cadeias e prisões. Essa é a história do povo de Deus. O povo de Deus sempre foi perseguido ao longo da história. Existe uma teologia hoje muito popular, inclusive faz sucesso na televisão, que diz assim, que se você segue a Deus, tem que dar tudo certo na sua vida. Gente, não é o que a Bíblia diz. Jesus disse, nesse mundo tereis aflições. Outros foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram errantes na terra, né, pelas covas, cavernas, fugindo. Essa foi a situação do povo de Deus. E o Apocalipse deixa claro para a gente, ser fiel até a morte, e dar-te-ei
a coroa da vida. É fácil seguir a Cristo? Não. Mas eu vou fazer uma pergunta a você. Compensa servir a Cristo? Compensa. Ser fiel até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida. Por isso eu quero terminar dizendo para você este verso de Jesus. Mateus 28, 20. Jesus havia dito aos discípulos, nesse mundo, vocês terão aflições. Tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E ele, ao subir para o céu, ele promete aos discípulos, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Nós vamos passar por provas, vamos passar por perseguição, mas seja fiel, fique firme, não saia do teu posto de dever, porque eu estarei com você. Eu estarei com você, assim como estive com Daniel na cova dos leões. Eu estarei com você quando você estiver passando fome. Eu estarei com você se você estiver se sentindo aflito, sozinho, desamparado, doente. Eu cuidarei das crianças, eu cuidarei dos doentes. Se você estiver passando num leito de dor, num leito de morte, eu estarei com você. Eu estarei com você se você estiver no mais profundo abismo da solidão, da angústia, do desespero, da depressão. Eu estarei com você todos os dias, disse Jesus, até a consumação dos séculos. Aquele que nós lemos no Salmo 91. Como começa o Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Você pode, mesmo na pior das dores, no pior descansar nos braços de Jesus, confiante. Amém? Quer você aceitar Jesus como Salvador e ser fiel a Ele, como Ele tem sido a você? Que Deus te abençoe. Esse é o nosso desejo e a nossa oração para você. Amém. Nós vamos orar agora. Você pode receber essa oração para que Deus lhe fortaleça. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pelo estudo dessa noite. Queremos te agradecer pelo estudo deste momento. E queremos te pedir, Senhor, que nos fortaleça. Nossa fé é muito fraca. Mas porque nós não temos, como Daniel, te buscado continuamente. Ajuda-nos a estabelecer este propósito de te buscar, de te servir continuamente, para que a nossa fé seja cada vez aumentada e alicerçada em ti. E que assim possamos, como ele, sermos fiéis até a morte e recebermos de Jesus a coroa da vida. No nome dele, do Senhor Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém.